Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, amigos. Sejam bem-vindos, amigos e amigas, a esse encontro onde a gente tem a oportunidade de conversar sobre os ensinamentos do Cristo, né? E ele não pode ser diferente. O Evangelho no Lar cita as palavras do Cristo, ele tem que ser feito com muita alegria, com muita fé, né? E com muita esperança, principalmente. Não poderia ser diferente, né? Porque é uma oportunidade única que nós temos aqui de falar em nome desse benfeitor que há muito nos ensinou e que há muito nos recomendou um modo de vida ideal para a gente poder prosseguir durante a nossa vida física. Então aqui também não vai ser diferente. A gente sempre vai falar com muita alegria, com muita fé, né? E com muita esperança, né? A gente sempre recomenda isso, porque nós estamos falando sobre alguém que há muito tempo atrás, né, falou sobre tanto amor, falou sobre caridade, falou sobre amar ao próximo como a si mesmo, não é verdade? Então, por que nós hoje temos que ser diferentes? Né? Muito pelo contrário, devemos reunir os amigos, os familiares, né? As pessoas, mesmo quem você não conheça, fazendo um convite para que você venha a participar desse encontro aí no seu lar, né? Na sua residência ou no seu local, não importa onde você vai fazer, mas que você faça isso exatamente com o modo de ajudar as pessoas. Quantas pessoas hoje esperam uma palavra consoladora? Quantas pessoas hoje gritam e choram por uma palavra de Jesus e ninguém ao menos pode ajudar? Não porque falta conhecimento, não porque falta tempo, é porque às vezes as pessoas realmente não fazem isso por uma simples acomodação, e aqui não cabe exatamente o julgamento. Nós aprendemos muito, né, que a doutrina não julga. Cada um no seu tempo, cada um no seu caminho, cada um na sua estrada. Então é com muita alegria aqui que nós estamos com os nossos colegas hoje aqui, né, que vão acompanhar. Eu sou o Paulo, eu vou fazer a condução da noite do Evangelho no Lar. E quem vai fazer a prece inicial vai ser a Mara, ela está aqui do meu lado esquerdo, né? A leitura vai ser feita pela Rosângela, que está aqui do meu lado direito. A Kátia fará as vibrações e a prece final será feita pela Márcia. Boa noite. A gente está em todas as mídias, viu, gente? Ó, se você acessar YouTube, Facebook, Instagram, enfim, todas as mídias sociais, você vai encontrar ali todo um roteirinho, um roteiro ali de como é que se faz o Evangelho no Lar, né? A gente sabe que você já deve ter acompanhado alguns dos nossos programas, mas, porventura, alguém que não tenha acompanhado, entra ali no nosso site, ali na fraternal.br, e você vai encontrar ali o modo como deve ser feito. Não exatamente você vai ter que fazer a mesma coisa. A gente dá exatamente alguns caminhos para que você faça o Evangelho. Utilizamos, sim, o Evangelho segundo o Espiritismo, as leituras, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, para que você possa conduzir sempre essas reuniões do Evangelho no Lar. Ok? E por que praticar, né? É uma pergunta que a gente já teve a oportunidade de falar outras vezes aqui, né? Qual a diferença? Você às vezes pode perguntar, mas muda alguma coisa na vida da gente? Vão acontecer algumas coisas diferentes? Olha, tudo tem a questão do merecimento, mas a gente pode garantir que quando você pronuncia, quando você se dirige a Deus, né, em qualquer momento da sua vida, quem já não se dirigiu a Deus? Deus, nosso Pai, ajuda a gente, meu Deus. A gente já, em algum momento, a gente já pronunciou essa palavra, não é verdade? Então, quando a gente se dirige a Deus, isso tem alguém que está ouvindo. Se não é Deus, é alguém ali intermediário do Cristo ou de Deus que poderá ouvir realmente essa palavra. Porque essa palavra soa amor. Essa palavra é dirigida ao Pai, né? E o Pai atende a todos nós. Muitas vezes a gente fala, não, Deus não me atende. Muito pelo contrário. Se você não é atendido, espere a oportunidade. Ou é porque você, naquela oportunidade, você não precisava ser atendido ainda. Porque é justo, Deus é bondoso e Deus também é misericórdia.
ok? Então, a gente sempre diz isso, quais são as vantagens de você fazer hoje o Evangelho no Lar, tá bom? Dito isto, nós vamos começar nosso encontro, né, com a prece inicial, que será dita pela Mara, tá bom? Bom Evangelho para todos vocês. Então vamos, neste momento, tranquilizar a nossa mente, tentar esquecer todos os problemas, preocupações, ansiedades, felicidades também. E vamos nos elevar a Jesus Cristo, aproveitar esse encontro em que pegamos nas mãos de Jesus e o convidamos para adentrar em nosso lar. Junto de Nossa Senhora, nossa Mãe Santíssima, que Jesus possa iluminar cada ambiente, iluminar cada ente querido, iluminar a nós, que a sua luz nos fortaleça para a nossa caminhada, que possamos desenvolver a esperança, desenvolver um pouco mais de fé, de que tudo está certo, tudo caminha do lado certo, do jeito certo. E só depende de nós trabalhar para melhorar, aceitar, se resignar, mas sempre tendo esperanças, sempre tendo uma meta, que é chegar perto de Jesus. E sempre ter, principalmente, uma certeza de que Jesus está sempre ao nosso lado, em todos os momentos. Então, que a equipe do Evangelho no Lar, em nome de Jesus Cristo, nos abençoe. Que os nossos anjos da guarda, em nome de Jesus Cristo, nos protejam. E que possamos ser fortalecidos nessa luz. E com a prece de Francisco de Assis, vamos iniciar o Evangelho da noite. Senhor, fazei de mim instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar do que ser consolado. Compreender do que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja, graças a Deus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Servir a Deus e a Mamon. Instruções dos Espíritos, a verdadeira propriedade. Pascal, Genebra, 1860. Item 9. O homem não possui como seu, senão aquilo que pode levar deste mundo. O que ele encontra ao chegar e o que deixa ao partir, goza durante sua permanência na terra. Mas, desde que é forçado a deixá-los, é claro que só tem o usufruto e não a posse real. O que é, então, que ele possui? Nada do que se destina ao uso do corpo e tudo o que se refere ao uso da alma. A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Eis o que ele traz e leva consigo, o que ninguém tem o poder de tirar-lhe e o que ainda mais lhe servirá no outro mundo do que neste. Desse depende estar mais rico ao partir do que ao chegar neste mundo, porque a sua posição futura depende do que ele houver adquirido no bem. Quando um homem parte para um país longínquo, arruma sua bagagem com objetos de uso nesse país e não se carrega de coisas que lhe seriam inúteis.
Fazei, pois, o mesmo, em relação à vida futura, aprovisionando-vos de tudo que nela vos poderá servir. Legal essa leitura de hoje, né? A gente estava comentando aí com a Kátia, né? Que leitura bacana. Essa leitura aqui, nós já tivemos a oportunidade de fazer aqui várias vezes, né? Sobre riqueza e sobre Deus. A pergunta é assim: riqueza é um castigo? Riqueza é pecado? Eu tenho que abrir mão de tudo aquilo que eu construí, o que eu tenho, para realmente servir a Deus? Algumas passagens no Evangelho, quando Jesus diz àquele homem, larga tudo e siga-me, ela é uma forma genérica, né? Porque vejamos da seguinte forma, depois os colegas vão comentar a respeito também. O que é servir a Deus? Servir a Deus são os princípios morais. Você pode ser rico ou você pode ser pobre, mas os princípios morais pertencem a Deus. E ser pobre? O que é ser pobre? Sabe que ser pobre é uma das mais difíceis situações que o ser humano pode vivenciar. Sabe por quê? Tem um livro que se chama Nas Sendas do Mundo. Sendas quer dizer caminhos, estradas, atalhos. Ele diz ali que a pobreza é muito difícil. Sabe por quê? Primeiramente, você vai passar por uma provação de aceitação da miséria. Não é fácil. E você se coloque numa pessoa hoje que você conheça que é pobre, né? Que vive abaixo da linha da pobreza, que vive numa miséria extrema. Como é que você se daria perante essa situação? E aí a gente recomenda o quê? Recomenda Jesus. Porque aquela situação é uma situação que o espírito está passando para um crescimento próprio. E a riqueza? Bem, a riqueza é um problema, né? O rico realmente ele vai entrar no céu ou não vai? É mais fácil um camelo passar, né, por aquele buraquinho da agulha do que um rico entrar no céu. Jesus também fala em parábola, porque se não fosse a riqueza também desses espíritos que habitam a terra, de que forma nós teríamos uma ciência hoje que desvenda o universo, que viaja a milhões de quilômetros explorando os planetas, verificando a possibilidade de vida em outros planetas? Se não fosse a riqueza, o que seria da ciência na descoberta de medicamentos que curam tantas doenças, né? Tantas doenças hoje existentes na face da Terra. Então não é o problema da riqueza, é o problema como é que você emprega essa riqueza. Se você emprega para o bem ou para o mal. E nesse mesmo livro a gente entende que o mal ele é limitado. O mal é limitado. Por que ele é limitado? Porque ele provém do ser humano. E o bem? O bem é ilimitado. Por quê? Porque ele provém de Deus. Então é muito fácil hoje, quando a gente fala em seguir pela estrada, pelo nosso caminho, cada um tem a sua estrada, a gente falar sobre portas estreitas e portas largas. Logicamente que a porta larga é a que me faz muito mais, me seduz. Me seduz porque ali estão os prazeres, tudo aquilo. Mas acontece que quando você entra pela porta larga, o problema é você não querer voltar para a porta estreita. E aí fala dos princípios que você vai precisar ter quando você embarcar para o outro mundo. Princípios morais. O que você vai deixar aqui na Terra simplesmente vai ficar. A não ser que alguém tenha alguma fórmula de levar tudo aquilo que construiu e que tem aqui na Terra para o outro mundo. Por enquanto, a gente ainda não descobriu. Então, a gente vai abrir aí o espaço para os colegas comentarem a respeito desse tema tão legal. Pensando aqui os comentários, realmente a gente havia citado um pouquinho antes de estarmos aqui fazendo o Evangelho, de que esse texto é rico. A gente tem uma riqueza muito grande nesse texto. Esse pequeno trechinho, aliás, a riqueza que nós temos é todo o Evangelho segundo o Espiritismo, que nos traz tantas reflexões, tantos pensamentos, tantas mensagens vindas do plano espiritual, né? Mas esse pequeno trecho, especificamente, ele é uma riqueza.
É uma riqueza em informações, é uma riqueza em alerta para todos nós, né? É impossível a gente ler esse trecho e não refletir realmente no que levaremos dessa experiência, dessa jornada, né? Claro, no dia a dia a gente ouve vários ditos populares, né? Caixão não tem gavetinha, eu não vou carregar nada junto a mim quando partir, né? Quando retornar à pátria espiritual. E em nossa vida, em nossa jornada, a gente ouve muitas coisas que nos transformam. E especificamente dentro desse tema, em um momento da minha vida, eu ouvi algo, ou li, não vou me recordar agora nem quando, nem a circunstância, mas era algo que dizia assim, que todos devemos ser colecionadores de bons desejos. Então, quando alguém te abençoa, quando alguém te agradece, quando alguém deseja o bem a você, então nesse momento em que isso me transformou, eu pensei, puxa vida, eu quero ser esse colecionador, o colecionador dos bons sentimentos, o colecionador dos bons desejos, que eles sejam direcionados a mim, mas também que eu esteja direcionando eles aos demais. Então eu acho que para mim, esse texto me remeteu a essa mensagem que me transformou em reflexão, né? Que nós possamos estar colecionando. Muito obrigada, Deus te abençoe, Deus o acompanhe. São os bons desejos. Eu acho que precisamos estar com a nossa bagagem cheia do que é bom, para retornarmos à pátria espiritual. É essa a minha mensagem. Todos nós sabemos, né? É muito claro isso, que nós não vamos levar nada material, nada que serve ao corpo. Se eu desencarnar agora, o que eu tenho vai ficar. Tendo muito, tendo pouco, vai ficar. A parte material. Todos nós sabemos disso, mas nós não pensamos nisso. E o problema está aí. Quando a gente dá mais valor ao ter aqui, ter as coisas. E sendo rico ou sendo pobre, os dois são provações, porque o pobre tem a provação da revolta. Então, se eu sou pobre, se eu vivo na miséria, como o Paulinho falou, muitas vezes eu vou me revoltar. Por que o outro tem e eu não tenho? E o rico, é mais fácil passar um camelo pelo buraquinho da agulha do que um rico. Por quê? O rico tem uma facilidade enorme de se perder. E ninguém fala, o Evangelho não fala, Jesus não falou que nós não devemos buscar o nosso progresso material. Que seja pecado ter dinheiro, ter bens, ter um conforto. Pelo contrário, a riqueza ajuda muito no progresso da humanidade, como o Paulinho disse já. Mas é muito fácil de se perder. É muito fácil de deixar para lá a parte moral, a parte da reforma íntima, os meus defeitos, o tanto de caridade que eu poderia fazer. Não a caridade só de dar o pão ao próximo, não é só essa caridade, a caridade de ajudar pessoas a se desenvolverem também. É muito mais fácil a gente olhar para a gente e falar assim, eu vou usar para mim. E se esquece, né? Se esquece, tanto o rico quanto o pobre, se esquece de que se eu desencarnar agora, o que eu vou levar não é nada disso que eu tenho. Que me serviu, como o texto fala, usufruto enquanto eu estava aqui na Terra. Ou não me serviu se eu não tive, né? O que eu vou levar é a parte moral, que fica muito vago quando a gente fala. Mas é só a gente pensar no que a gente vai levar. Eu desencarnei agora, acabou. Desencarnei. O que eu vou estar levando?
Vamos começar a pensar nisso. O que eu estou levando? Se agora for meu suspiro final, o que eu vou carregar? Para que a gente possa pensar um pouco mais nessa parte do que levar, que é o que vai determinar a nossa felicidade futura, a nossa vida futura e a nossa felicidade futura, ou a nossa tristeza, o nosso desespero, a nossa raiva. A gente precisa pensar nisso. Então é um texto muito rico mesmo, muito gostoso de falar, porque leva a gente a refletir, cada um de nós, no que a gente está fazendo e qual é a importância que a gente está dando para as coisas. É isso que eu tinha para dizer. Complementar aqui alguma coisa que me surgiu em pensamento enquanto as meninas falavam. Trazendo esse texto para o dia atual, o que me remeteu foi o seguinte: o que se leva dessa vida, né? Passamos por um período tão triste há pouco tempo, que é o período da Covid, e todos nós sabemos que quem morreu disso, literalmente não levou nada, né? Nem roupa no corpo as pessoas conseguiram levar. Então, a gente sabe que nunca nos foi tão mais provado na atualidade do que esse problema que todos nós vivenciamos agora. E aí, por outro lado, também nunca vimos tanta necessidade de uma ciência colocada para conseguir descobrir uma cura e um tratamento melhor. Ou seja, a necessidade do dinheiro e da ciência trabalhando em prol a isso. Então, esse texto, trazendo para o dia de hoje, é que a gente consegue verificar realmente a sua atualidade, né? O quanto que a gente precisa do dinheiro, mas precisamos usar esse dinheiro em prol do benefício dos outros e para os outros, e incluindo a nós mesmos, porque a gente acaba sendo beneficiado por tudo isso. E o quanto nós realmente devemos cada dia trabalhar mais na grandeza espiritual, na bagagem daquilo que a gente realmente vai conseguir levar. Eu costumo dizer que o que a gente leva é o que os nossos olhos viram e o que o nosso coração sente. E eu acredito que isso é o que a gente pode concluir aqui, o que eu pude perceber nesse momento desse texto, trazendo para a nossa atualidade. Então, bem, aí fica aquela pergunta, né? Podemos servir a Deus e a Mamon? A gente poderia colocar da seguinte forma: podemos servir a Deus e Mamon nos servir. Então, o dinheiro, não nós sermos escravos das riquezas, mas as riquezas serem nossas escravas. Por quê? Assim nós podemos atender às necessidades daquelas pessoas que precisam muito. E aí a recomendação também do Evangelho, né, e nesse livro que eu comentei anteriormente, quando se refere a Mamon, não é só riqueza material, a gente fala também das riquezas espirituais. Então, o que você pode doar hoje para as pessoas que estão aí do seu lado? Sua família, no seu vizinho, no seu trabalho, enfim. O que você pode levar como palavra amiga para essa pessoa? Talvez não seja dinheiro, talvez seja uma palavra de consolo, uma palavra de alento, uma palavra de fé. Então pensemos hoje, né? Façamos uma reflexão muito profunda a respeito dessa leitura e a gente verificará que nós ficaremos bem melhores enquanto antes não ouvimos esses trechos do Evangelho. E agora nós vamos fazer as vibrações. Bom, nesse momento em que a gente estamos todos ainda em sintonia com o mais alto, com os nossos pensamentos elevados a Jesus, aos amigos espirituais, benfeitores da humanidade, que nos aguardam sempre, aguardam que nos voltemos a eles, que voltemos a nossa mente, os nossos pensamentos a Jesus, as coisas boas, as boas virtudes. Vamos estar em sintonia com eles neste momento e vibrar, desejar o melhor, desejar a saúde,
a harmonia, desejar a paz, desejar que todos os nossos irmãos, toda a humanidade são os nossos irmãos, todos somos irmãos. Que todos recebam aquilo de que necessitem neste momento de suas vidas, de suas jornadas. O afago espiritual. Que a pessoa eleve seu pensamento a Jesus, a Maria, a Mãe Santíssima, tão amorosa que nos abriga em seu manto de luz. Vamos estar em sintonia com o mais alto, desejando sempre o melhor para o nosso próximo, o nosso irmão, aquele que está provido de uma casa, de um abrigo, de roupas, de conforto, que ele abra os seus olhos e se volte àqueles que não estão nessa condição, aqueles que estão desprovidos de sua saúde, de sua liberdade, de sua sanidade, né? De sua mente tranquila. São tantas perturbações que se chegam aos nossos irmãos. Desejemos que eles recebam o afago espiritual de seus mentores, de seus amigos espirituais. Existem tantos tão dispostos a nos ajudar, a nos elevar, a nos levar a Jesus e ao nosso Pai. Então, que nesse momento possamos estar em sintonia com os nossos amigos espirituais, levando a melhor vibração, o melhor sentimento, o melhor desejo do melhor aos nossos irmãos. Então, nessa vibração de amor, que a gente possa estar a cada dia se abastecendo desse sentimento e continuando nessa boa vibração, na vibração do bem ao próximo. Que assim seja, com a graça de Deus. E assim, nós vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade, pedindo a sua proteção, o seu amor e o seu carinho. Pedimos para que Ele, nesse momento, encha o nosso coração com o seu amor e com a sua luz, e que nós possamos, em todos os momentos, a cada dia, sermos instrumento de paz, de amor, de luz e de carinho. Que, energizados com essas bênçãos, podemos caminhar no caminho da fé e do amor. E para encerrar, eu vou fazer a oração de Cáritas. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade, e ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixar-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição,
e queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Que assim seja. Graças a Deus. Enfim, chegamos ao final de mais um encontro e a gente agradece imensamente a companhia de vocês, né? Sem a qual isso aqui não faria sentido. Obrigado por nos acompanhar hoje e também nas diversas redes sociais, né? Estamos ali, você pode também procurar a gente por ali, nós estaremos ali também. Interaja com a gente, né? Você pode ali no site da Fraternal também ali interagir, fazer os seus comentários, dizendo se gostou, se não gostou, qual é a sugestão que você gostaria de ter dado, né? Qual é a sua opinião a respeito do tema de hoje, né? Então, pode ficar à vontade ali para dizer ali o que você sentir, ok? Agradecemos imensamente, de coração, de mente e de alma, a companhia de vocês. Esperamos revê-los no nosso próximo encontro. Fiquem com Deus e que Deus abençoe a todos.